Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar demonstrando a vocês a minha análise pessoal do processador Ryzen 3 3100. Um inscrito recentemente me pediu algum conselho sobre esse processador e eu não tinha assim estudado ele a profundo. Eu confesso que quando teve o lançamento dele, eu foquei mais no 3300X, que foi um erro da minha parte, tá? Eu estou aprendendo muito com esse canal junto com vocês. E também, cara, é foda, eu não tenho tanto tempo assim pra ficar debruçando sobre CPU, fraga. Mas eu vou tentar evoluir, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar dar o meu melhor até pra ajudar vocês mesmo, beleza? Eu vou embora pro vídeo sem nenhuma enrolação. Bom, o que eu vou fazer? Eu não tenho um processador, então eu vou fazer um react de vídeos aqui e vou explicar para vocês como é que eu analiso, como é que eu faço para ver se um processador é melhor do que o outro. Então eu vou fazer o meu react de alguns canais que eu vou indicar para vocês. Eu vou pegar aqui o Benchmark Testes, tá? Já me inscrevi nele. Esse canal é um canal gringo, mas é um canal bem sério, um canal bem interessante. E ele vai trazer pra gente, a gente não vai ver todos os jogos, porque senão vai ficar muito tempo esse vídeo. A gente vai pegar o Odyssey. Esse cara vai testar esse jogo numa GTX 1080 Ti. Ele vai colocar em 1080p com tudo no mínimo, porque ele vai deixar o CPU empurrar o máximo de quadros que ele conseguir. Entendeu? Então a ideia dele vai ser essa. Tá aí na tela para vocês, o 3100 tá empurrando 110 FPS contra... Tá vendo uma média de 7 FPS do 2600. Tá vendo 89, 83, 90, 83. Então assim, é uma média de 7 a 10 FPS a mais que o 3100 empurra com relação ao 2600. Mas observe uma coisa. Em CPU Usage, a gente observa o 3100 em torno de 90% trabalhando muito alto, enquanto o 2600 trabalha com 60%. Ou seja, o 2600 tem muito mais folga para trabalhar, ele empurra menos quadros, só que ele tem mais margem, tem mais folga, por exemplo, para fazer um stream, para fazer uma live. Então o 3100 é um excelente processador sim, só que o 2600 ele é um pouquinho mais folgado. Ambos os processadores estão empurrando praticamente a mesma coisa, eles estão conseguindo com a mesma força a placa de vídeo. Inclusive o 3100 tem até uma força um pouquinho levemente superior para empurrar uma placa de vídeo com relação ao 2600, tá? Eu vou passar para o próximo jogo. O próximo jogo aqui vai ser o CSGO, que vocês gostam muito, também 1080p com tudo no baixo. O cara vai testar para ver até o máximo que esses processadores conseguiriam empurrar a taxa de quadros. Tá aí, mais de 300 quadros, 340 quadros, 300 ou 400 FPS, tá vendo? Tá oscilando bastante, mas é uma diferença de um processador para o outro mais ou menos de 50 FPS. Eles observam a placa de vídeo, praticamente não está sendo utilizada, mas o 3100 consegue empurrar mais a 1080, isso está sendo comprovado nesses testes. Agora o CPU Z está em torno de 35 a 40% no 3100 contra 20 a 25% no 2600, mais uma vez nos demonstrando a folga que o 2600 tem para trabalhar um pouco a mais do que o 3100. Um outro jogo, Fortnite, que é um jogo que vocês gostam muito também, Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acredito também que ele vai ser 1080 mínimo, é isso mesmo, um cenário competitivo, apenas a visão no épico, beleza. Ele tá, até ele colocou as texturas no épico, quando da placa de vídeo. Beleza. E tá aí na tela para vocês, 220 FPS contra 200, tá vendo? A gente observa que a placa de vídeo, mais uma vez, o 3100 tá empurrando mais, mas tá vendo uma diferença pequena de 4 a 5% a mais a 1080 Ti. E quando a gente observa o CPU usage, ele está em torno de 50 a 60% contra 40% do 2600, tá vendo? Então, ou seja, mais uma vez, o 3100 é um excelente processador, principalmente para empurrar quadros, mas o 2600 ele vai ter uma folga um pouquinho melhor para trabalhar. Principalmente quem for fazer streaming, quem for fazer live, o 2600, na minha opinião, ele está se mostrando um pouco mais sólido, um pouco melhor para streaming live. Só que para jogar, cara, o 3100 está me surpreendendo. Você vê, tá batendo um processador, um processador 6/12. O cara vai testar aí o GTA V em 1080p no preset normal do jogo. E vamos ver o que a gente vai conseguir com o GTA V. Tá aí para vocês na tela, 126 FPS. A diferença aqui está em torno de 5 a 10 quadros, não está tão alto assim. A gente observa o CPU
O GPU, né, empurrando praticamente a mesma coisa. E o uso do processador está ali em torno de 50% neste momento no 3.100, 40% a 50%, enquanto o 2.600 está em torno de 30%, cara, que isso, 20% a menos. E o GTA V você vê que a diferença de frames ela varia de 3 a 10 FPS dependendo do momento do jogo, no máximo que dá uns 11 quadros. Vamos ver PUBG, o que ele vai conseguir nos mostrar em PUBG. Inclusive eu tenho que comprar o PUBG para fazer teste para vocês. Eu tô apertado pra caramba, eu comprei a 2060, eu comprei alguns jogos, 1080p no baixo, um cenário competitivo. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Ele colocou só as texturas no Ultra, tá? E a visão também no Ultra, beleza. Tipo o mesmo preset que ele fez no Fortnite. Bom, tá na tela para vocês, ó. Agora se inverteu a situação. Você vê que o 2600 ele tá empurrando mais quadros do que o 3100. 150, 140. Né? E a placa de vídeo, agora o 2600 consegue empurrar mais a 1080 do que o 3100. E o CPU usage tá 60% a 75%, que é loucura, véio. Você viu como é que ele cresceu de uma hora para outra ali? Enquanto o 2600 está em 40%, ou seja, no PUBG já se inverteu a situação. O 2600 ele está tendo mais folha que o 3100. Interessante isso. O Shadow, vamos olhar o Shadow por último e vamos passar para um próximo vídeo react, tá? O Shadow a gente vai ver ele aí 1080p, beleza. O gráfico o cara vai jogar em qual? No low. Quer dizer, 1080p no baixo, ele vai pro benchmark. Bom, tá na tela pra gente aí, a gente observa que o 2600 tá dando um banho aí agora no 3100, cara. Se inverteu a situação, pelo menos no início do benchmark, vamos ver. Agora se inverteu de novo, que loucura, cara. Mas tá muito parelho, tá vendo? Mas o 2600 ele tá tendo mais força, mais folga, eu tô achando mais consistência, vamos dizer assim, né? Nesse jogo pelo menos. A gente observa que a placa de vídeo, o 2600 está empurrando melhor, tá? Mas está meio parelho, assim, os dois processadores estão próximos nesse jogo, depende muito do trecho. A gente observa ali o CPU usage de 80% contra o que? 60%. Então, assim, mais uma vez, o que eu constatei? O 3.100 é muito bom, ele até empurra um pouquinho mais do que o 2.600 na maioria dos jogos, só que ele trabalha com uma carga de trabalho maior no CPU. Enquanto o 2.600 ele tem mais folga para fazer tarefas secundárias, porque ele tem mais núcleos e mais threads. Então, sabe, vamos passar para um outro vídeo aqui. Esse vídeo do benchmark, eu já sou inscrito desse canal. Ele está colocando que ele testou usando os processadores em overclock. Presta atenção, agora é um teste em overclock do 3100 versus 2.600 em overclock. Ele colocou 4.4 3100 e o 2.600 a 4.2. Ele está testando com duas memórias de 3000, uma B450 Tomahawk. E está utilizando uma Rockstrix 5700 XT. Nossa, que placa, hein? Maravilhosa. Começamos aí com o Need for Speed Heat, ó, 75 FPS pro 3100 contra 72 do 2600. A gente observa que o CPU, ó, 76% contra 73%. Ó. Aqui a diferença de CPU, vocês observam, até parei aqui na tela para vocês, está em torno de 6% apenas, mas está em overclock. É uma referência pra gente, mas aquele negócio, né, 1080p Ultra, a gente geralmente não vai overclockar, eu pelo menos, né, geralmente é interessante ver mais estoque. Mas vamos ver esse cara, vamos ver o Odyssey que a gente chegou a ver no vídeo anterior em estoque, para ver o que a gente vai conseguir. Ó, Odyssey, praticamente um empate técnico, 70 quadros, 70 quadros. Apesar desse empate 1080p no Ultra, você observa o CPU ali, cara, 70% contra 50%, velho. É uma folga de 20% do 2600, isso é muita coisa. Quando a gente observa a CPU, o 2600 está conseguindo empurrar, eles estão muito assim parelhos, mas tem hora que inverte, mas eu vou dizer que tá a mesma carga de empurro. Vamos pegar um outro jogo aqui, o Shadow, que a gente viu no outro vídeo, só pra gente ter mais ou menos as mesmas referências. Bom, o Shadow tá aí, e tá aí, ó, 111, 110, quer dizer, praticamente a mesma coisa, ó, o 1080p no máximo. A gente observa o CPU 42 contra 35, 32, tá vendo? Quer dizer, o 2600 mais uma vez nos demonstra que ele tá com uma folga melhor.
E o GPU, ambos estão empurrando a GPU praticamente no 100%. Tá muito parelho o empurro de GPU, tá vendo? Mais uma vez, assim, os dois processadores estão lado a lado, só que o 2600 está trabalhando com uma folguinha um pouquinho maior. Battlefield 5. BF5, cara, eu gosto muito desse jogo. Ó, 122 contra 116. Agora em BF5 a gente já vê o 300 empurrando uma média melhor. 1080p Ultra, 85%, ó, 72, 80% CPU usage contra 60%. Você tá vendo a diferença de 20% de folga para o 2600? E o GPU tá empurrando a mesma coisa, o mesmo nível de empuxo de GPU. Red Dead 2. Nossa, como eu gosto desse jogo, cara. Red Dead 2 é show demais. 93 a 92 quer dizer a mesma coisa. E tá em 1080p no alto. A gente observa aqui, ó, 72 de CPU contra 61. Quer dizer, uma folga de 11% para o 2600. E a GPU é praticamente a mesma coisa. Em parte técnico eles conseguem empurrar. Agora o canal do Peperaio Rádio, cara, eu gosto muito desse cara. Eu sou fã do Peperaio, do Lucas Peperaio. O cara é muito foda, ele é muito fera. Ele, pra mim, um dos BRs mais fodas que a gente tem. 210 mil inscritos, se inscreva nesse canal, cara, vale muito a pena, o cara é muito bom. Bom, esse gráfico aí que o Peperaio faz, quem não entende é o seguinte: ele pega o preço do processador e a performance média que ele teve. Ele está se baseando os processadores no 3600. Então, a partir do 3600, o que é superior, o que é inferior em termos de porcentagem, tá? Bom, então a gente pega aqui, ó, olha para você ver, o 3100, ele é superior sim ao 2600, ó. Ele é um processador que ele é em torno de 4% superior em termos de performance. Quer dizer, ele empurra mais quadros que o 2600 do que o 1600. A diferença do 1600 é de 6% quase, tá vendo? O 2600 é de 4% e do 900F, a diferença dele é 1%. Ele é praticamente um 900F, entendeu? E a diferença dele para o 10100 é em torno de 6%. Então o 3100 ele é mais forte do que o 2600, do que o 1600 para empurrar frames. Só que quando a gente observou naquelas análises anteriores que a gente observou os testes em games, tanto em estoque quanto em overclock, a gente observou que a carga de trabalho em cima do 3100 ela é muito mais alta do que do 2600, do que o 1600 também vai ser, porque ele tem menos núcleos e menos threads. Então, para você fazer um stream em uma live, o 2600 ele vai ser melhor, ou então até o 1600 AF, tá? Mas o 3100 é um excelente processador. Se você quiser só jogar, cara, ele empurra até mais quadros na grande maioria dos jogos. A gente viu em muitos jogos o 3100 superando. Ele é um processador interessante. Bom, pessoal, na minha opinião, o que eu acho? O que eu falei para aquele inscrito meu? Olha, cara, se você tiver num preço bom o 3100, porque ele tava falando assim, olha, o 3100 versus o 2600, qual que é melhor? A gente viu que o 3100 é melhor para empurrar frames. O 2600 tem uma folga um pouquinho maior. Só que mesmo assim o 3100 não trabalhou estrangulado. Se você encontrar um 3100 novo e um 2600 usado, eu vou mais de 3100, porque ele tem 8 threads. Mesmo que ele trabalhe ali com uma carga um pouquinho mais elevada, mas ele não tá uns 100%, ainda dá para fazer live streaming. Ele empurra mais frames, é uma arquitetura mais nova, e você vai comprar um CPU novo. Contra o 2600 é só usado, geralmente no Alien é só usado que vende 2600. Raramente quando você vê um 2600 novo lá, os caras estão querendo o preço do Brasil também, é foda. Mas assim, são processadores muito próximos, então todos esses aqui, ó, o 2600, o 900 e o 3100, são processadores com desempenho parecido. Você vê que a diferença é de 3, 4%, é muito pouca. A diferença é, o i3, ele que vai ter menos folga para fazer live stream. O 3100 e o 2600 tem praticamente o mesmo desempenho. A diferença ali é uma carga menor no 2600. Se eu pegasse um 2600 novo no preço do 3100, eu ficaria com 2600. Agora, entre um 3100 novo versus um 2600 usado, eu vou de 3100. Entendeu? É muito próximo assim a situação. Quem for só jogar, o 3100 é show, cara. Essa é a minha percepção. E o 1600 AF, que eu vira e mexe, eu falava bem desse processador,
Ele é um processador bom sim, ele continua sendo bom. Se você comparar ele com o i3 9100F, ele ganha disparado, porque mesmo que ele é ali 5% inferior, vocês estão vendo no gráfico do Peparaio aí, ele é 5% inferior para empurrar frames. Quer dizer, o i3 vai empurrar mais 4, só que ele é 4/4. E o 1600AF é um 6/12. Então o 1600AF ele é melhor para empurrar a placa de vídeo, ele trabalha mais folgado, ele consegue fazer stream, ele consegue fazer live. Então mesmo que ele empurre menos taxa de quadros, ele é um processador muito superior em todos os outros aspectos com relação ao i3. E a diferença dele para um 2600 até para o 3100 não é tão alta. Pra você ver, com 2600 ali, ele colocou ele no gráfico ali, cara, 2%. 2%, é praticamente um 2600, entendeu? O 1600AF, dependendo do preço, ele vale a pena, cara, ele vale a pena. Entendeu? Agora, para empurrar frames, porque no Brasil o 1600AF e o 3100 eles estão o mesmo preço. O 1600AF sem promoção na Kabum tá a R$740, quanto o 3100 na Terabyte acho que 719, a diferença tá R$20 a menos pro 3100. Nesse contexto aqui eu iria de 3100. Ó, os dois processadores novos, os dois processadores com cooler box, o mesmo preço. A diferença aqui, você bate o olho, é 6% a mais pro 3100. Como ele é um 4/8, ainda você consegue fazer streaming live. Aí justifica pagar, entendeu? Optar pelo 3100 com relação ao 1600, porque é 6%, já é uma coisa que você percebe, nitidamente, ele vai ter uma performance melhor. E é o mesmo preço, pô, aí não faz sentido. Agora, quando você pega um i3, aí já vou de 1600. Então depende muito do ponto de vista de qual processador que você vai querer realmente comprar, entendeu? Mas esses processadores, todos eles são muito bons, são muito bons. Bom, é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer vocês. Se vocês quiserem mais vídeos assim, é só vocês pedirem. Eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de vídeo, até para ajudar os inscritos. Vale super a pena. Deus abençoe a vida de vocês, tudo de bom sempre. Até a próxima, pessoal. Valeu.